Santo, santo é teu nome, Senhor. Pai, nós te amamos. Tu és santo, tu és lindo. Te amamos, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. E nós caímos em tua graça, Pai. Caímos no teu amor, na tua graça, no teu perdão. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor cuida de nós. Pai de amor, Deus de graça, nós amamos estar na tua casa, adorando, prestando um culto ao Senhor. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Tu és santo, Senhor. Tu és lindo. A ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar, ó Pai, na tua presença, adorando, glorificando a ti. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Jesus Cristo de Nazaré, teu filho, que o Senhor entregou naquela cruz por nós, ó Pai, e nos deu vida eterna. E hoje é o nosso padrão de vida. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Obrigado, Pai. Tu és lindo. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém. Você pode tomar assento, por gentileza. Quero deixar um pensamento da palavra para a amada igreja. Você que tem sua Bíblia, abra comigo aí, por gentileza, Lucas capítulo 5, a partir do verso 15, um texto bem conhecido da amada igreja. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 15. Quero deixar como tema aqui: Jesus, o nosso referencial. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso Senhor, né? Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso referencial. Diz assim o texto sagrado, Lucas 5, a partir do 15. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Amém. Só até aqui. Pai, quero agradecer por essa porção da tua palavra, agradecer por essa noite, o privilégio de estar aqui, Senhor, prestando um culto de celebração ao Senhor. Estamos adorando, glorificando o teu santo nome. Eu peço que o Senhor fale conosco através desse texto, porque a tua palavra gera fé nos nossos corações, ó Pai. Me coloco na dependência do Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada, eu dependo do Senhor para trazer essa palavra à amada igreja. Nos abençoa nesse momento, ó Pai. Eu peço que o Senhor envie teus anjos ministradores aqui, comece a tocar, comece a liberar os milagres, as bênçãos sobre teus filhos. Pai, muito obrigado. Fala conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Amado, esse texto aqui no finalzinho ali do capítulo 5, ali você vê as maravilhas, os prodígios que Jesus fez ali, e diz o texto que a fama de Jesus, logo após ali, milagres, maravilhas, sinais, onde Jesus estava ali, atraía multidões, né? E quando o Espírito Santo se manifestava através da vida de Jesus, realizando as maravilhas, realizando os grandes milagres ali, né? Aquilo chamava a atenção do povo, concentrava, as pessoas ficaram maravilhadas de ver os sinais, a forma, a autoridade, a virtude do Espírito Santo que estava sobre aí a vida de Jesus. Os evangelhos relatam muito detalhadamente isso, né? E diz o texto ali que a fama de Jesus, né? A fama de Jesus se espalhou, né? Todo mundo comentava: poxa, Jesus ali, ele orou, impôs as mãos, tal. Olha a resposta que ele deu ali para aqueles fariseus. Ele fala com autoridade, não como os escribas, não como os fariseus, mas fala com autoridade, né? E diz que a fama ali se divulgava cada vez mais, né? E as multidões se ajuntavam para ouvi-lo.
para serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, né, ele andou por essa terra aí fazendo milagres, prodígios, curas, né, e onde Jesus estava ali atraía multidões, né. Muitos estavam ali algumas pessoas chegavam ali por curiosidade ou queriam tirar algum proveito, né, mas havia pessoas que estavam ali que seguiam mesmo por amor, que estavam ali, eles queriam apenas tocar em Jesus. Tal era a necessidade que eles tinham, porque o poder de Deus estava sobre ele para curar, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele, aquilo atraía, as pessoas olhavam para ele, queriam tocar nele, queriam estar perto dele, queriam, né? E quanto Jesus, aquela fama de Jesus estava ali tremendo, estava aquela confusão, aquela multidão em cima dele, apertando tal, Jesus, daqui a pouco ele dava um jeitinho, escapava e ele se retirava para os desertos e ali orava. E ali ele tinha um tempo com Deus, com o Pai, de relacionamento, de oração. Ele não deixava aquela fama, aquela exaltação ali subir na cabeça dele, né, se tornar ali aquilo ali poderia elevar o ego dele e tal. Não, ele, muito pelo contrário, na humildade dele, ele se retirava e orava. Aí estava o segredo, né? Se retirava aos lugares desertos e ali orava ao Pai, né? Então muitos ali se aproximavam ali, e alguns por curiosidade, né, e outros seguiam ali por gratidão. Atos dos Apóstolos 10:38 fala ali, diz ali, fala sobre Jesus, fala assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Espírito Santo estava sobre ele para curar, né? E Deus ungiu ele com o Espírito Santo e com poder, né? E Jesus, certa feita, ele olha ali para a multidão, né? Muitos apertavam ele, chegavam até ele, e Jesus olha para a multidão muitas vezes e diz assim para eles: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste o pão e vos saciais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, pela vida eterna. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vinham ali, eles queriam apenas um benefício, né? Queriam apenas ser curada, queriam um benefício, isso e tal, né? Mas Deus tinha algo a mais através da vida de Jesus, que era o quê? Que era a salvação através de Jesus. Eu quero colocar aqui, irmãos, 3 pensamentos referente a esse texto aqui. O primeiro pensamento ali, vamos pensar um pouco sobre esse texto aqui, a oposição do inimigo. Você vê que para Jesus chegar onde ele chegou aqui, a fama dele se espalhando, se divulgando cada vez mais, multidões se juntando até ele, né? Antes disso, né, houve uma grande perseguição sobre a vida de Jesus, né? Quando Jesus ele foi batizado ali no Jordão, quando ele completou ali 30 anos de idade, né, o Espírito Santo, logo que ele foi batizado, levou ele até o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele ficou 40 dias ali, né, sem se alimentar, só orando, e o inimigo ali chegando e lançando ali umas propostas para ele, né? Então havia uma grande oposição sobre a vida dele, né? E nós vemos que Jesus, ele resistiu, né, bravamente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele, né? O diabo veio, fez umas propostas para eles e ele, né, recusou. Aí o diabo se ausentou dele, aí começou ali, de fato, o ministério de Jesus, né? Tem uma passagem aqui em Lucas 5:12, que certa feita Jesus estava numa cidade e apareceu um homem ali cheio de lepra, né? Lepra, uma doença que não tinha cura, a pessoa não sentia dor, e aquilo ali ia despedaçando a pessoa, ia caindo aos pedaços mesmo, literalmente, né?
E esse homem, ele se prostrou em terra, adorou a Deus, né? E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, né, quero ser limpo, né? E no mesmo instante desapareceu dele a lepra. E Jesus ordenou a esse homem, olha, não conte para ninguém, né? Mas vai e mostra-te ao sacerdote, porque naquela época a pessoa que era leprosa, ela tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote fazia todo um ritual, né, ali na vida dele, e aí sim ele poderia ser relocado novamente à sociedade. E ele fala ali, ó, vai até o sacerdote, né, e faz ali a purificação ali, conforme que Moisés determinou, para você servir de testemunho para eles, né. Ele fala para esse homem, olha, não conte para ninguém. Irmãos, eu creio que Jesus, né, parafraseando, que Jesus pediu uma coisa meio impossível para esse homem, né? Não conte para ninguém. Como que nós não vamos contar das maravilhas que Deus operou em nós? Como que nós não vamos falar da onde Deus nos tirou, aonde nós estaríamos se não fosse o amor dele para conosco? Nós não podemos nos calar. Esse homem aqui, eu creio que ele não se calou, ele foi, contou aquilo que Jesus fez na vida dele. Por quê, queridos? Porque havia uma grande perseguição sobre Jesus. Então Jesus fala, ó, vá até o sacerdote, se mostra lá para ele, oferece lá, vão oferecer o sacrifício lá, você, né, tal. Havia uma grande perseguição. Mas, irmãos, quando nós recebemos uma cura, um milagre, um sinal, algo, você quer contar, você quer declarar, você quer testemunhar, fala, olha, minha vida era assim, agora eu recebi uma cura, recebi um milagre, eu tive uma transformação na minha vida, né? E como que eu não posso falar das maravilhas de Deus? Mas, irmãos, nós vemos aqui a oposição do inimigo, né? A primeira coisa que Satanás faz, ele tenta reter as bênçãos de Deus na tua vida, né? Ele quer parar o teu ministério, né? Ele tenta fazer você ficar para baixo, te oprimir, né? Ele se opõe o máximo que ele quer, o máximo, o máximo que ele pode, né? E quando nós temos um chamado da parte de Deus, você sente a oposição. O inimigo faz de tudo para pressionar você, para que você não faça, né? O pastor Isaú sempre conta aqui no início do ministério, quando Deus chamou ele para abrir essa obra aqui, a proposta que Satanás fez para ele, apareceu para ele na forma de um demônio ali, né, todo de branco ali, fez a proposta para ele, não abre esse ministério, né? Aí apareceu um anjo do lado dele e falou assim, ó, diga para esse sujeito aí que na hora certa nós vamos resgatar todas as almas que estão na tua mão aí, né? E é assim, então o inimigo se opõe. Tudo que você tenta fazer em prol do reino de Deus, há uma oposição, né? Nós vamos sofrer oposição, porque o diabo se levanta, porque ele quer impedir, né? Assim foi com Jesus, né? Logo que ele foi batizado ali no Jordão, cheio do Espírito Santo, o céu se abre, o pai fala para ele, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ali o pai dá um brado ali, né? Então diz o texto de que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado pelo diabo. Aí o tentador chega a ele e fala assim, ele tendo jejuado 40 dias, né, 40 noites, ele teve fome, né, 40 dias sem comer, ele estava com fome, estava ali as células do corpo dele ali, né, quase estourando, quase, né, ali sem um alimento, sem nada, né. De repente chega o tentador, Satanás, diz assim, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Percebe que o diabo ele tenta colocar, se tu és, né? Aí ele olha para você e para mim e fala assim, viu, se você é crente, né, se você é filho de Deus, por que ele não te abençoa? Se você é um ministro do louvor, né, se você é um ministro da palavra, se a dúvida, né, se nós podemos dizer que Satanás ele é bom em alguma coisa, ele é muito bom psicólogo. Ele lança uma palavra e ele quer ver a nossa reação. Ali com Jesus ele se deu muito mal, né?
Aí ele falou assim, ó, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu para ele, está escrito, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como é que Jesus respondeu ao diabo? Na palavra, né? Porque a palavra tem poder, e o diabo, quando você declara a palavra, ele sai fora, né? Por quê? Porque ele não tem poder quando você declara a palavra. Você quer ver o diabo endemoniado, o diabo com medo, é se deparar com um crente que lê a Bíblia, uma pessoa que se alimenta da palavra, né? Isso ele foge, né? Então o diabo tenta de tudo para impedir que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida, porque quando Deus abençoa você, querido, com um negócio, abençoa você com uma casa, com um projeto, né? Aquilo ali, o nome do Senhor vai ser glorificado. Vem uma proposta boa para você, puxa, agora sim, agora vai. Eu tenho uma empresa, isso, tal, vem um projeto, um sonho assim, vai. Daqui a pouco trava tudo, por quê? Porque o diabo sabe que quando você é abençoado, quando as portas se abrem sobre a tua vida, o nome do Senhor é glorificado, e Ele não quer que isso aconteça, então por isso que ocorre essa oposição. Então, quando nós temos um chamado da parte de Deus, você recebe lá uma palavra, você vai ser um pregador, você vai pregar em tal lugar, né? Você vai ser um presbítero, um diácono, um líder dentro da casa de Deus, você vai ser um líder de grupo familiar, você vai trabalhar com nós no grupo de serviço, faça um curso de teologia, para que você aprenda, que Deus está colocando um ministério na tua mão, Deus vai colocar uma congregação para você cuidar, isso, tal, e o inferno se concentra, né? Mas a boa novidade é o quê? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e o que Deus tem para nós vai se cumprir. Não se preocupe, querido, você recebeu a palavra, vai se cumprir. Pode levantar o inferno todo, né? Está aqui um testemunho vivo disso, né? Quando o pastor Zor me chamou, eu, minha esposa, para nós cuidarmos lá da igreja do Cachoeirão, veio uma oposição muito grande, mas muito grande mesmo. Eu senti a oposição de perto, né? Eu pude ver o reino espiritual assim de perto, né? Mas Deus nos deu a vitória, né? Hoje nós entramos lá, tem uma igreja colocada lá como um troféu para a honra e glória do Senhor, assim como tem lá em Caetano Mendes, onde o pastor está ministrando hoje, né? Por quê? Porque a obra é de Deus. Satanás não tem poder de fechar a igreja, né? A não ser que haja legalidade, né? Por quê? Porque a igreja é de quem? A igreja é do Senhor Jesus, né? Então vai se cumprir, querido, porque Romanos 8:37, quem sabe você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, e você pensa, puxa vida, mas olha, é tanta diversidade, é tanta bordoada, eu não sei o porquê que acontece tanta coisa comigo, né? Tem uma palavra para você, diz assim, Romanos 8:37, por que acontece todas essas coisas comigo, pastor? Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Em todas as coisas, pastor? Sim, mas até nisso que eu estou passando, sim. Eu sou mais, o crente, querido, o cristão, o que é o pequeno Cristo, né? Até na adversidade ele é abençoado, né? O diabo olha e vê ali o crente passando por luta, né? Mas até na luta ele é abençoado, porque Deus tem sempre o melhor. Deus sempre tem uma saída, né? E diz ali o texto ainda que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem futuros. Tem tanta gente preocupada com o futuro, querido, né? Nem potestade. O que é potestade? Os demônios aí. Nada disso. Nem altura, nem profundidade, nada. Nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar de Deus, seja a luta, a adversidade, demônio. Não se preocupe com o demônio não, querido. Não se preocupe com isso não. Escutei um pastor falando assim, a única preocupação que o crente tem que ter, o único medo que o crente tem que ter é de desviar da palavra de Deus, né? De se afastar de Deus. Você tem que ter medo disso,
porque isso te faz ficar próximo de Deus. Tenha medo não. Então a função do inimigo, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então ele quer roubar as promessas, a alegria, a paz, a saúde, a felicidade, né? Mas quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós nos apropriamos de quem nós somos, tem o conhecimento da palavra de Deus, que nós somos reis, sacerdotes, filhos, filhas, herdeiros em Cristo Jesus, né? Quando nós temos conhecimento, aí sim eu tenho uma vida de paz e proteção, porque nele, quem? Jesus, nós temos paz e segurança. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é nosso Pai. Você tem um Pai, você tem filiação. Deus é o seu Pai, Ele é o Pai celestial. Às vezes eu vou orar a Deus e falo assim: Deus amado, Deus, não, chama Ele de Pai, Pai, Pai celestial, Pai querido. Qual que não, Pai que não se derrete a hora que o filho chega, ô Pai, né? Então, e essa condição de filho nós obtemos através de quem? Através de Jesus, que morreu por nós naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo de Deus para nós, que habita em nós, e nos fez filhos, herdeiros. Então o que você é? Filho, filha, herdeiro, tem uma família aqui, e tem um pai. Quem que é pai? O nosso Deus, nosso Pai celestial. A Bíblia diz assim que, tal como Jesus é, nós somos, tal como Jesus é, porque Deus nos fez assim. Então, assim como Jesus venceu o mundo, nós também vencemos. Por quê? Porque Ele é o nosso padrão, né? Tal como Ele é, nós somos aqui na face dessa terra. As mesmas coisas que Jesus fez, que está relatado nos evangelhos aqui, Ele mesmo falou para os discípulos: olha, eu vou indo para o Pai, mas estou enviando o Espírito Santo para vocês, e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu creio que os discípulos olharam assim: puxa, mas esse homem tem uma fé. Coisas maiores que Jesus. O homem ressuscitou mortos, o homem ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias, enterrado, já cheirava mal. Como que nós vamos fazer obras maiores? Como, querido? Crendo. Eu e você, querido, podemos fazer obras maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Está sobre nós. Isso é para mim, é para você, não é só para o pastor, não é só para o líder de grupo, isso tal, é para mim e para você. Essa unção está sobre a tua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali Deus está te dando a vitória. É para você, querido, para você. Mas o que acontece, querido? Muitas vezes nós olhamos aí para as fileiras do exército de Deus aqui na terra, e nós vemos muitos feridos, desanimados, pessoas que outrora tinham no ministério, agora estão paradas, tristes, cabisbaixo. Por que que isso ocorre, querido? Por quê? Nós temos um inimigo que luta contra nossas vidas, né? Muitas vezes nós pensamos em parar. Poxa vida, estou com um ministério, um chamado, né? Eu estou pensando em parar, estou pensando em entregar esse cargo aqui, querido, mas Deus é fiel à sua palavra. Ele vai cumprir o propósito dele em nossas vidas. Não pare, simplesmente prossiga. Mas pastor, eu estou indo devagar, quase parando. Continue, prossiga, ande, não desanime. Então, por que que isso ocorre, querido? Por que que as pessoas estão tristes? Por que, querido? Porque as pessoas não se relacionam com Deus. O único meio de gerar fé no meu coração é quando eu me relaciono com Deus, quando eu estou na casa de Deus, ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu não estiver na igreja, domingo após domingo, culto de sexta, ouvindo a palavra, não tem como gerar fé no meu coração, porque a fé é gerada através daquilo que eu ouço, a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus.
ter um relacionamento com Deus também em oração. Como é que Jesus vencia? Como é que Jesus saía ali e conquistava tantas coisas? Porque era Jesus? Não. Sim, o Espírito Santo estava sobre ele para curar. Mas se Jesus, querido, o Deus encarnado, mandando sobre a face da terra, tinha a hora que ele estava no meio da multidão, ele falava, ó, para tudo aí, abre caminho, ele escapava. Tinha ocasião que as pessoas queriam pegar Jesus, colocar no colo, exaltar ele. Quando eles procuravam Jesus, onde é que está Jesus? Já tinha se mandado. Ele estava onde? No secreto com o Pai, orando. Se Jesus, o Deus encarnado, ele tinha o tempo de busca, o tempo de oração, que dirá eu e você, querido. Nós precisamos de um relacionamento, uma busca. Nós temos aqui, todo sábado, que é às 9 da manhã, ministério, desde o início do ministério, que eu lembro o pastor Isaur vindo aqui, orando, poucas pessoas, muitas vezes, e eu tenho estado aqui sempre nessas orações pela manhã. Isso tem dado uma força, querido. Orar, buscar, ter um tempo de relacionamento com Deus. Quem sabe você pensa assim, pastor, mas comigo está tudo bem, está tudo ótimo, eu orar tal, mas demora. Se não é você que está precisando, querido, você precisa orar por alguém, orar por um familiar teu. Quem sabe algum familiar teu está desviado dos caminhos do Senhor. Buscar de Deus. Por quê? Não podemos ir para a oração somente quando nós estamos com problemas. Estão precisando de uma resposta. Mas eu preciso ter a oração como um padrão de vida. Eu preciso orar, buscar de Deus, levantar pela manhã, Deus, ter o meu devocional ali, agradecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, porque enquanto nós estamos nos relacionando com Deus, querido, ali Deus está trazendo as revelações, está trazendo a palavra, porque, querido, o Satanás, ele não dorme em serviço, ele está dia e noite maquinando isso, aquilo, tal. E quando você levanta pela manhã, a Bíblia fala ali em Efésios, fala do dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é quando a sataneira inteira lá do inferno se reúne e se projeta contra a vida de um crente. Vão atazanar aquele crente hoje. Esse é o dia mau. Mas quando nós estamos preparados, buscando de Deus, se relacionando com o Pai. Por que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Primeiro porque ele declarou a palavra. E por quê? Porque o relacionamento com o Pai, ligação direta com o trono do Pai. Irmãos, nós precisamos, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais íntimos nós ficamos com Ele. Quanto mais nós conversamos com Deus, mais Ele vai revelando os segredos para nós, e aprendemos a palavra dEle. Aí nós temos conhecimento para enfrentar as adversidades. Porque como é que eu venço as adversidades? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. O Satanás tentou Jesus ali, falou, olha, se tu és o Filho de Deus, a dúvida, sobe, levou ele lá no pináculo do templo, no local alto. Se tu és o Filho de Deus, ele citou o Salmo 91, se atira daí para baixo, que aos anjos Deus dará ordem a teu respeito. O diabo sabe a Bíblia de cor, querido. Citou o Salmo 91 para Jesus. Aí Jesus falou para ele assim, diabo, você sabe o Salmo 91, mas a palavra de Deus também diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo deixou ele e caiu fora. Irmãos, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós tomamos posse da nossa herança, mais nós conhecemos o amor do nosso Pai, mais nós conhecemos o direito que nós temos em Cristo Jesus, que foi pago um alto preço por mim e por você. Irmãos, se quer ver festa no inferno, é ver o Satanás, os demônios, ver um crente triste, desanimado, cabisbaixo. Isso é festa no inferno. Mas quando um crente dá glória a Deus,
quando ele glorifica a Deus até na adversidade, o diabo fica endemoniado, mais endemoniado do que ele já é. Irmãos, então Oséias 4:6, ele deixa bem claro, ele diz assim, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando que o diabo ele consegue ganhar terreno em cima de um crente? Na falta do conhecimento. Eu não sei o meu direito em Cristo Jesus. Eu não tenho conhecimento que eu sou herdeiro, que eu sou filho, que eu sou filha, que eu sou rei, sacerdote. Não tenho conhecimento dessas coisas, aí o inimigo ganha terreno. Mas quando eu tenho conhecimento da palavra, pastor, como é que eu tenho conhecimento da palavra? Na igreja. Pastor, como é que você está pregando tudo isso aí? Como é que você aprendeu isso? Na igreja, fazendo um curso de teologia, participando dos cultos, ouvindo a palavra, anotando, gravando, ouvindo novamente, buscando, meditando na palavra de Deus. É fácil? Não. Tudo isso requer um esforço da nossa parte, né? Eu preciso ter um tempo com Deus. O segundo pensamento aqui, querido, a segunda estratégia de Satanás, né? Primeiro, o diabo tenta oprimir, ele tenta segurar você no máximo. Não, né? E ele tenta ali, ele se levanta. Não, essa empresa você não vai conseguir. Não, esse ministério não vai. Aí você toma posse de quem você é em Cristo Jesus, né? Aí o diabo não tem como segurar você, porque você é mais que vencedor, porque você é filho, você é herdeiro, né? Agora você tem conhecimento de quem você é. Assim foi com Jesus. O diabo tentou 3 vezes. Eu creio que ele ficou irado. Ele falou, caiu fora. Aí diz que o Espírito Santo tomou Jesus e levou ele. Levou Jesus, aí começou o ministério extraordinário de Jesus, né? Então, a outra estratégia do diabo, quando ele não consegue mais segurar você, agora ele tenta projetar você. Agora ele tenta jogar você para cima, né? Agora ele tenta levantar o teu ego, fazer com que você esqueça de Deus. Não, agora você é o cara, né? Foi assim lá com Eva no paraíso, né? Eva ficou muito tempo na frente daquela árvore. Aí o Satanás, na forma de uma serpente, falou, viu, mas aquela árvore se tornou agradável para Eva. Falou assim, por que você não se alimenta dessa árvore? Essa árvore do conhecimento do bem, do mal. Fez a proposta até que Eva tomou daquele fruto, e deu ali para Adão. E nós sabemos de tudo o que aconteceu. Irmão, o diabo é estrategista. Eu estava escutando uma palavra esses dias na internet ali, o pastor falando que o diabo é estrategista. Ele não fica aparecendo aí, batendo na porta dos outros, na forma de um lobo, no demônio, arranhando a porta dos outros, aparecendo na janela dos outros, dando susto com aquela cara feia dele. Ele não faz isso, porque se você olha uma coisa dessa, você vê que é óbvio que é o cão, né? Você manda ele embora, ele vai. Mas ele é estrategista, ele é sagaz, ele tem uma mente brilhante, terrível. Ele quer inverter tudo que Deus instituiu. Ele quer mudar os valores dentro da sociedade, aquilo que Deus colocou. Estrategista. Ele entra com uma facilidade dentro dos lares. O crente não ora mais, só internet, Facebook, isso, tal. Estratégia do inimigo. Videogame o tempo todo. E muitas vezes nós pais não vemos isso. Aí você olha aqueles que têm filho homem, né? A estratégia do inimigo é o quê? É deixar o cara ali bobão, né? Não toma posição, isso, tal, aquilo, né? Aí você vê hoje como Satanás está invertendo isso. Ele quer o quê? Ele quer fazer com que a figura do homem fique para baixo, né? Porque Deus fez o homem como rei e sacerdote. Pode perceber na sociedade, hein, querido?
Você vê um casal que vai casar, casal novinho, a moça já está fazendo pós-graduação, o sujeito está fazendo vestibular ainda, né? Porque o diabo inverte. Não, está na casa do papai ainda, tá, né? Vai sair, tá. Então, o diabo é estrategista, ele destrói dentro dos lares, né? Ele é terrível, e Satanás ele tem obtido êxito, ele tem minado a mente das pessoas, para afastar o homem cada vez mais, ocupando as pessoas, para não vir na casa de Deus, para não prestar um culto a Ele, porque quando você presta um culto a Deus, querido, não tem como Deus não te abençoar. Quando você está aqui louvando, adorando ao Senhor, Deus está abençoando você. Você nem percebeu, mas durante o louvor aqui você já foi abençoado. Quando você estava levantando tua mão aí, poxa, eu nem conheço esse cântico aí, mas eu estou aqui com as minhas mãos levantadas. Já está abençoado, já está sobre a tua vida, querido. Por quê? Porque primeiro você deu o teu louvor, né? Você abriu o teu coração para adorar a Deus. Então Satanás ele tem obtido êxito, ele tem minado a mente das pessoas. Não, hoje eu não posso ir no culto, isso, tal. O pastor Zaur sempre fala aqui, né? Ele fala assim, irmão, se você faltou 2 domingos seguidos aqui, você já está desviado. Ele é direto, mas é verdade, querido. 2 cultos sem aparecer aqui na igreja, eu nem sei o que está acontecendo aqui mais. Som. Ocupa a mente das pessoas. Eu na casa de Deus não dá, estou sem tempo. Esses dias eu vi um irmão falando para outro irmão, faz hora que o irmão não aparece no culto, hein, irmão, estou sem tempo. Meu Deus, o nosso tempo, nós temos que separar o nosso tempo para Deus, estar um tempo na presença de Deus, porque isso é uma estratégia de Satanás. Eu preciso estar aqui cultuando a Deus, porque eu estou aqui debaixo de uma cobertura espiritual. Aí você pergunta para a pessoa, irmão, onde é que você congrega? Quem que é teu pastor? Não sei, não tenho. Então falta uma cobertura espiritual, querido. Falta você estar inserido no corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. E quem que é o cabeça desse corpo? Jesus. Não, mas eu vejo Jesus na internet, eu assisto os cultos lá, tudo online. Aí você não senta aqui na igreja, do lado do irmão. Por isso que o diabo quer. Ele quer que você fique fora, que você não se relacione com as pessoas. Então, querido, o texto diz ali que nós lemos que a fama de Jesus divulgava cada vez mais. E as pessoas se juntavam para ouvir ele, né? Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Irmãos, tem um determinado tempo nas nossas vidas que parece que Deus esconde nós, né? Ele fica trabalhando nas nossas vidas, né? E você com aquela vontade, não, eu quero pregar, não, eu quero fazer isso na igreja, quero fazer aquilo. O pastor não me chama para nada, nem procurar lá não me chamaram, né? E que Deus às vezes vai tratando você, né? Ele esconde nós um pouquinho, mas, querido, chega uma hora que Deus tira você do anonimato, Ele começa a projetar a tua vida, né? E Ele coloca você em posição de destaque, Ele começa a usar você. A posição de destaque, como assim, pastor? Aí Ele começa a usar a tua vida, né? As pessoas começam a chegar para você, pedir oração para você, né? As pessoas começam a vir até você, olha, eu tenho ouvido do que Deus tem feito lá na tua igreja, através do teu pastor, através da tua vida. Mas chega uma hora e começa a nos usar poderosamente, e Deus coloca pessoas diante de nós, com situações para você exercer a tua fé, para você orar, para você estender as mãos, porque a unção para curar está em quem? Está em nós. A Bíblia diz, tocarão sobre os enfermos e eles serão curados. Mas eu tenho que orar? Tocarão sobre os enfermos. Sabia que se você abraçar uma pessoa doente, essa pessoa vai ser curada? Porque a Bíblia diz, tocarão sobre os enfermos.
Não diz orarão para os enfermos. É claro que eu devo orar, mas tocar. Por quê? Porque a unção está onde? A unção está no nosso corpo. Está no nosso corpo. Quando eu toco alguém, quando eu abraço alguém, né? Se chegou um casal ali e falou para mim assim: pastor, mas é tão bom chegar aqui e dar um abraço no pastor, né? Dar um abraço no pastor Isaú, né? Por quê? Dar um abraço no irmão da igreja, não é só os pastores, né? Dar um abraço no irmão ali, faz tão bem. Por quê? Porque a unção está sobre a tua vida. E as pessoas são tão acostumadas a ser deixadas de lado, né? Estão acostumados a levar pancada do inimigo, né? E você abraça uma pessoa dessa forma: isso não é comum para mim, né? Porque o diabo ele quer fazer com que a pessoa se distancie, né? Então é assim que tem um momento que Deus nos esconde. Atos dos Apóstolos 1:4. Jesus certa feita estava ali com os discípulos. Ele falou para eles assim: olha, não se ausente ainda de Jerusalém, mas que espere a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então ali estavam esperando ainda o batismo com o Espírito Santo. Mas irmão, o Espírito Santo já está sobre nós. Quem sabe você tem um ministério, você pensa: pastor, não rompeu ainda, não foi ainda. Eu recebi uma palavra que eu ia pregar fora, só estou pregando fora, lá no quintal de casa, fora. Mas vai se cumprir, querido. É o ministério que Deus tem para a tua vida, irmãos. O diabo ele muda a estratégia. Primeiro ele tenta reter, depois ele tenta encher o nosso ego. Ele quer nos projetar para derrubar, e ele tenta perverter tudo aquilo que Deus fez. A Bíblia fala a respeito de um rei chamado Uzias, num texto que está lá em 2 Crônicas 26, depois se você quiser ler lá, 2 Crônicas 26 diz assim que esse Uzias se tornou muito poderoso, esse cara, e o coração dele se exaltou, de modo que ele se corrompeu, ele cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, e de repente o que ele fez? Ele entrou no templo do Senhor e pegou o incensário. O que era? Para queimar incenso diante do Senhor. Antigamente, quem podia fazer isso era o sacerdote, que ele entrava com o incensário e oferecia o incenso diante do altar de Deus. Só o sacerdote poderia fazer isso, né? Então, e ali, ele como rei, ele se exaltou, ele se achou, ele pegou aquele incensário e ele entrou ali no altar do incenso. E diz o texto que o sacerdote Azarias, né, ele entrou atrás dele com mais 80 sacerdotes, né, do Senhor, homens valorosos, né, e diz ali que eles se opuseram ao rei Uzias, dizendo para Uzias: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão. Somente os sacerdotes, os filhos de Arão, poderiam oferecer ali o incenso diante de Deus, né? E a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Ele e mais 80 sacerdotes. Você veja, precisou de Azarias e mais 80 sacerdotes para se opor. E diz ali que ali o sacerdote fala para ele ali: sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isso para a tua honra da parte do Senhor Deus. E diz que Uzias ali, afinal de contas eu sou rei, ficou brabo, se indignou, e ele estava ali com o incensário na mão, e ele se indignou contra os sacerdotes, né? Então diz que o sumo sacerdote ali, Azarias, olhou para ele, os outros sacerdotes olharam para ele, e ele estava leproso na testa, porque Jesus tinha ferido ele, né? E apressuradamente lançaram ele fora ali do templo, né? E ele mesmo, o próprio Uzias, ele viu o que ele fez, e ele saiu correndo. Ele viu que Deus tinha ferido ele. Percebe, querido?
Percebe que o Satanás coloca no coração do homem, às vezes, não, mas eu vou fazer, mas eu isso, aquilo, né? E você vê hoje que esse incenso, quem apresenta diante de Deus somos eu e você, reis e sacerdotes. Esse rei aqui, ele quis por toda a lei oferecer esse incenso, e ele não era capacitado para isso, a não ser Davi. Davi era rei e sacerdote, então ele poderia agir também como sacerdote. E nós, querido, em Cristo Jesus, nós somos reis e sacerdotes. Você pode oferecer incenso. O que é incenso? As orações. Você pode entrar na presença de Deus o tempo todo, orar. Você é o sacerdote, você é o rei. Por causa de quem? Por causa do sumo sacerdote, Jesus. Querido, o que quer dizer com isso? Deus conta conosco. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos predestinou em Cristo, Ele nos capacitou. O mundo precisa que nós tomemos uma posição, querido. Abra sua boca, profetize a cura, milagre, sinais, maravilhas vão acontecer através da tua vida. Que muitas vezes nós vemos as pessoas enfermas do nosso lado, né? Até um parente às vezes sofrendo isso, tal, né? E você não, Deus tem usado profetas para falar aqui sobre essa igreja, de curas, milagres, sinais. Está sobre essa igreja, está sobre a tua vida, querido. Impõe as mãos para as pessoas, ore, e Deus vai curar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, em Marcos 16, 17, diz que esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Esses sinais acompanharão a quem? Nós, eu e você, aqueles que crerem. É você, somos nós, querido, porque nós cremos em Deus. Um dia você creu em Deus, tomou posse, recebeu Ele como Jesus como Salvador da sua vida. Então aquele que crê no nome dEle, esses sinais vão te acompanhar, querido. Aonde você estiver, Deus vai se manifestar através da tua vida. O terceiro pensamento, querido, nosso tempo já está acabando aqui. Nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, para que as coisas aconteçam, para que eu esteja seguro, para que Deus use a minha vida, para que eu tenha um ministério, para que aconteça o propósito de Deus através da minha vida. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Irmãos, quantas pessoas estão procurando paz, descanso, em tantas coisas, dinheiro, fama, isso, tanta coisa, mas vive frustrada, cansada, oprimida, não crê em mais nada, já aceitaram uma vida de opressão. Você vai orar para a pessoa, fala: não, pastor, já acostumei com essa vida, já acostumei a não dormir com dor, tanta dor, estou convivendo com isso aí. É assim mesmo, né? A pessoa aceita o sofrimento, ela não crê em mais nada, muitas vezes pedindo até a morte. Olha, se Deus me levasse, para mim seria não, mas aquele que está nos braços do Pai, esse encontra paz e descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse encontra paz. Busque descanso no Altíssimo, querido. Não busque descanso nas coisas desse mundo. Não vai mudar essa economia, vai isso, vai aquilo, não. Confie em Deus, creia nele. Acabamos de cantar aqui: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se coloque nos braços do Pai, descanse, confia nele. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia. Tanta gente estressado, triste, desanimado.
Irmãos, mais do que obedecer a Deus, nós precisamos andar sob a palavra de Deus. Sob. O que quer dizer sob? É uma preposição. Sob, que quer dizer o quê? Embaixo de, sob a influência de, no comando de. Nós temos que andar, como que nós devemos andar? Embaixo da palavra de Deus, estando sujeito à palavra de Deus, no comando da palavra de Deus, andar sob a palavra. Se você anda embaixo da palavra, sob o comando da palavra de Deus, nada poderá contra você, porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus te dá ânimo, a palavra de Deus te faz mais que vencedor. Irmãos, a palavra diz em Josué ali que todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu te dei, assim como dei a Moisés. Então Hebreus 4,16 diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Chegue ao trono da graça. Por quê? Porque através de Jesus você tem livre acesso ao Pai. Chegar confiadamente. Como assim? Por causa de Jesus. Você tem o direito e uma herança de chegar diante do Pai. Ele é teu Pai celestial. Ele te ama. Ele ama ouvir a tua voz. Ele ama ouvir a tua oração, querido. Quando você ora, Deus, Ele olha para você, Ele para. Era como se Jesus estivesse orando, porque Jesus está em você. Nós temos que reconhecer, querido, que sem Deus nós não somos nada. Por mais que Deus use as nossas vidas, o nosso lugar é estar prostrado diante de Deus, no altar dEle, porque na dependência dEle, em humildade, porque enquanto nós estamos dependendo da mão de Deus, dependendo dEle, Ele está com as mãos estendidas sobre nós. Mas a hora que nós achar que nós somos alguma coisa, Ele retira a mão. Deus, não retire a tua mão de sobre nós. Por isso, Lucas 5,16, o texto que nós lemos, Ele se retirava para os desertos e ali orava, buscava de Deus. O inimigo, ele quer roubar a nossa comunhão. O objetivo de Satanás sempre foi roubar a comunhão do homem com o Pai. Quer que a gente fique triste com Deus, inimizade com Deus, com Jesus, ficar de bico com Deus. O único que pode fazer algo por nós. Irmãos, eu creio assim que o momento mais triste na Bíblia foi quando Deus, Ele expulsou o homem do paraíso. O pastor já pregou isso aqui, ele falou. Por causa do pecado, da desobediência. A função de Satanás era roubar a comunhão que Adão tinha ali com Deus. Mas glórias a Deus, que Deus manda agora o segundo Adão, Jesus, que nos reconciliou com o Pai. Nós temos livre acesso a Ele. Querido, Deus quer fazer em nós coisas grandes e poderosas. Não compare a destruição que o Satanás está fazendo aí fora. Tome posse de quem você é, que através da tua vida Deus vai fazer milagres, maravilhas, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós temos a vida Zoe. O pastor já falou esses dias sobre isso, a vida Zoe. O que é a vida Zoe? A vida de Cristo em nós. Assim como Ele é, nós somos na face da terra. Eu e você podemos ter uma vida esplêndida. Pastor, mas um dia nós vamos morar na glória e vai acabar todos os problemas. Você tem o direito, uma herança de ter uma vida esplêndida aqui na face da terra, porque você tem a vida Zoe. A vida de Cristo está em você, querido. Está dentro de você. Está em você essa vida. É possível você viver uma vida esplêndida, uma vida de alegria. Mas eu nunca vou ter problema, pastor. Sim. Nós passamos por lutas, por aflições, mas a vida de Cristo está em nós. Irmãos, que pessoas que nós temos sido. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus faz tudo nessa terra
através da minha e da sua vida. Tive mais coisas para falar aqui, mas vamos encerrar aqui. Nós precisamos buscar de Deus, não somente na necessidade, temos que ter entendimento da graça. O pastor falou que um dia que nem os discípulos ali tinham o entendimento da graça. Muitas vezes que Satanás luta para nós negarmos a Cristo, abandonar os caminhos dele. Ele quer colocar dúvida nos nossos corações, querido. Mas eu quero declarar algo sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Que você é membro ativo do corpo de Cristo. Você é testemunha de Deus na face da terra. Você vai testemunhar aí fora. As pessoas vão olhar, a tua vida vai ser um testemunho vivo. As pessoas que conheciam você outrora vão olhar para você, olha, eu preciso ir lá na tua igreja. Eu preciso ouvir essa palavra que você está ouvindo. Eu vejo Cristo em você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Irmãos, nós precisamos andar sobre a palavra de Deus. Jesus, Ele está esperando você declarar algo para que aconteça. Quando você abrir a tua boca e declarar. Porque, só para finalizar, nós ouvimos aqui que antes o povo lá no deserto, eles andavam ali, quando eles estavam indo até o Jordão, eles estavam indo até a terra prometida, a nuvem andava, eles andavam, a nuvem parava, eles paravam, tinha uma nuvem, uma coluna de fogo que acompanhava eles durante a noite, e o povo seguia a nuvem. Agora, a partir de Josué, quando Josué atravessa o Jordão, ele coloca os pés naquele Jordão. Agora, a partir de Josué, até onde nós estamos, Deus, Ele age quando nós agimos. Você fica pensando, estou esperando Deus fazer algo. Deus vai fazer algo através do quê? Através da nossa posição. Quando nós dermos o primeiro passo, Deus fará. Quanto mais nos relacionamos com o Pai, mais aprendemos dele. Aí nós não vamos andar por aí se estressando, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra, querido? Amém? Você pode aplaudir Jesus, que Ele é merecedor. Ele é digno. A Ele toda a honra, toda a glória. Quero convidar você para se colocar de pé, por gentileza. Vamos cantar uma parte de um cântico. Aí nós vamos estar encerrando aqui. Deus está nesse lugar. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passo pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei
novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Amém, amados? A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alguém que nessa noite que ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida? Gostaria de fazê-lo. O descanso, a carga, Deus vai tirar da tua vida. Você precisa ter Jesus como Salvador da tua vida. Tem alguém que gostaria de confessar Jesus como Salvador? Dá um sinal com a tua mão para que eu possa ver você. Gostaria de orar com você rapidamente. Tem ninguém que esteja... Se porventura você desviou do caminho do Senhor, você está longe do caminho do Senhor, você queria voltar. Eu quero voltar para os caminhos de Jesus. Se você gostaria de voltar para Jesus, levante a tua mão, quero ver a sua mão. Quero chamar você, gostaria de orar com você. Amém? O amado aqui. Amém, amado? Aleluia! Pode vir aqui, querido. Aleluia! Aleluia! Sim, Senhor! Amém. Tem mais alguém, querido? O Espírito Santo fala que tem mais duas pessoas aqui. Mais duas pessoas. Não saia daqui sem você reconciliar com Jesus. Se você partir dessa terra sem Jesus, você não tem a salvação. Mais duas pessoas. Deus está falando, o Espírito Santo está falando. Duas pessoas. Precisa reconciliar com Jesus. Urgente. Amém? Deus está falando com você. Vou orar aqui por esse irmão aqui. Pode virar aqui, vou orar para você, tá? Eu vou orar com você e você repete o que eu orar, tá? Diz assim comigo: Pai Celestial, eu quero pedir que o Senhor entre no meu coração. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu quero agora voltar para os seus caminhos. Eu renuncio a Satanás, os seus demônios, e eu peço perdão por toda a prática do passado. E eu peço agora que a tua vida, repita comigo, que a tua vida, que a sua vida entre na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor, e eu tomo posse da herança que eu tenho em Jesus. E eu quero agora que o Senhor traga de volta tudo aquilo que eu perdi longe dos teus caminhos. E a partir de hoje eu recebo a bênção, a herança sobre a minha vida. E eu declaro, diga assim, eu declaro, diga assim, eu declaro que a partir de hoje eu sou uma nova criatura.
em Cristo Jesus. Agora eu vou orar para você, tá? Pai, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre teu filho. Eu agradeço porque ele está reconciliando contigo. E a tua palavra diz que há festa nos céus quando uma pessoa se volta para o Senhor. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele, que a partir de hoje eu quebro agora todo pacto, toda aliança, toda transação contra a vida dele. Peço perdão por todas as coisas do passado. E eu declaro que a partir de hoje ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, que ele está livre pelo teu nome e pelo teu sangue. E eu declaro que as bênçãos do Senhor o acompanharão. Amém. Aleluia! Aleluia! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Tira bastiba la bastiba la bas. E bastiba la bastiba la bas. E canturia la bastiba la bastida la bas. E bastiba la bastida la bas. E canturia la bastiba la bastida la bas. E bastiba la bastida e canturia la bas. Aleluia. Olha para esse irmão que diga para ele: seja bem-vindo. Nós te amamos. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Ele é digno. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Pai, obrigado por tudo que o Senhor manifestou aqui nessa noite. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Pai, libera uma palavra de bênção sobre a tua igreja. Uma semana abençoada. Um restante de semana. Um restante de ano. Eu declaro sobre a tua igreja que o mês de dezembro vai ser algo extraordinário sobre a tua igreja. Que ainda esse ano o Senhor está liberando nos céus milagres, bênçãos extraordinárias. Pai, gera fé no coração dos teus filhos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. E que o amor de Deus Pai e a graça de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém, aleluia. Aplausos ao Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Um abraço, seu irmão. Abençoe, amados.